Olá, meu caro aluno, tudo bem? Meu nome é professor Leônidas e você está na aula de leitura e interpretação de texto. Na aula anterior, nós dissemos, e muito bem analisado, né, uma resposta, né, dentro de uma afirmação. Por que ler os clássicos? E os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: estou relendo e nunca lendo, né? Nunca estou lendo. Na verdade, sempre dissemos, né? Estou lendo, nunca relendo. Vamos colocar assim, fazer essa inversão. E dissemos, analisamos, né, o porquê que nós devemos ler os clássicos, quais são as suas contribuições e formações para a sociedade. Análise de filósofos, escritores, não só isso, mas economistas, professores também, que fazem as suas análises. Por exemplo, Conde de Saint-Simon, que é um dos precursores, podemos assim dizer, em tese, do socialismo utópico, que nós teremos mais para frente, né, analisando esse tal desse socialismo utópico. Nós vemos aí a teoria do marxismo. Então, olha a origem disso. Então, quando nós lemos os clássicos, nós estamos fazendo uma releitura, na verdade, de uma sociedade, não só a questão do indivíduo, mas também da sociedade. E é um espelho. Nós dissemos na aula anterior que o clássico ele funciona como um espelho. A partir do momento que nós lemos e compreendemos, relemos e compreendemos os clássicos, nós conseguimos entender e compreender que a nossa vida, né, o indivíduo, ela reflete em uma sociedade, e essa sociedade, quando eu falo o indivíduo reflete uma sociedade, são todas as suas convicções pessoais, convicções culturais, o seu modo e estilo de vida, a sua filosofia de vida. E da mesma forma a sociedade ela reflete o que este indivíduo, ou que estes indivíduos estão propostos, né, a construir, né, e também estarmos diante de dilemas como os conflitos familiares, os conflitos sociais, as questões das reflexões da vida pública, da vida particular e assim por diante. Então, continuando, meus caros alunos, eu quero analisar com vocês aqui, meus caros alunos, minhas caras alunas, alguns tópicos, porque nós temos que ler os clássicos novamente. Então vamos lá. O primeiro tópico, que foi a primeira aula, né, a aula anterior, trabalhamos somente o primeiro tópico porque ele é de modo sobremaneira abrangente para nós entendermos agora o que virá, né? Então, comecemos aqui. Olha só, dizem que os clássicos são aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado. Olha que interessante. Então, clássico, quando você lê e ama a leitura de um clássico, né, de um livro clássico, por exemplo, quando você lê e ama a leitura de do livro, vamos colocar aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou Memórias de um Sargento de Milícia, né? Quando o sentido de amar aqui que o professor Italo Calvino diz, o sentido que você tomou para si pontos importantes desta leitura, e estes pontos importantes modificaram a sua percepção individual e social a tal ponto que você já não é mais capaz de enxergar determinadas situações e coisas, tanto na sua vida cotidiana social e na sua vida cotidiana individual, tanto isso quanto os demais setores da sua vida social e individual. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando você lê, entende, compreende e ama esta obra, você começa a entender a ironia, e o sarcasmo e a hipocrisia, dentre
tantas outras coisas que a sociedade nos coloca, né? As aparências. Um exemplo, quando você lê, por exemplo, o Memórias de um Sargento de Milícias, você já vê e entende e ama esta literatura, este clássico da literatura brasileira, como que a sociedade, né, e o indivíduo ele tem que se moldar de muitas... Claro, né, neste livro ele traz uma coisa muito interessante, que é a questão do malandro, né? O primeiro, eu costumo dizer que Memórias de um Sargento de Milícias é o primeiro tratado, né, o estudo, né, social e sociológico da malandragem carioca, da malandragem do brasileiro, sobretudo brasileiro carioca no século XIX, e como esses arranjos vêm acontecendo de tal forma, né, durante a leitura, e é uma leitura extremamente gostosa, bem humorada para aqueles que conseguem enxergar, né, este humor lindo dentro da obra, que nós conseguimos enxergar e compreender tudo aquilo que nos cerca, que em maior ou menor grau nós temos, né, dentro do Memórias Póstumas de Brás Cubas, todas as hipocrisias, todas as falsas aparências sociais. Nós conseguimos enxergar, e o detalhe, conseguimos analisá-lo, e ao ponto de não somente sair aí apontando os erros dos outros, mas o contrário, conseguimos analisar e fazer uma leitura analítica. Da mesma forma, o Memórias Póstumas, o Memórias de um Sargento de Milícias, né, o qual ele traz essa sátira à malandragem brasileira, sobretudo a brasileira e carioca. Então nós conseguimos enxergar que tudo neste país, né, no caso o Brasil, há o jeitinho para as coisas, e muitas vezes esse jeitinho não é o mais adequado. Então é isso que é interessante. Mas olha que interessante que ele diz também: mas constitui uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez, nas melhores condições para apreciá-lo. Então a primeira leitura, muitas vezes, de um clássico pode até assustar pela forma que foi escrito, pela estrutura utilizada para escrever, os vocabulários, os personagens muitas vezes são até alheios a nós, à realidade que é construída dentro deste clássico, né, dentro de um clássico, é muitas vezes alheias a nós, mas quando nós estamos de coração e peito aberto para entender e compreendê-lo, é aí que acontece toda a mágica, toda a magia da leitura. Por quê? A partir do momento que nós fazemos o exercício da leitura, olha que interessante, o exercício da leitura destes clássicos, estes clássicos também fazem o inverso. Eles exercitam a leitura deles sobre nós. Nossa, professor, mas como assim, né? É um pouco paradoxo, dicotômico? Não. Por quê? Lembra que eu disse na aula anterior que o clássico funciona como um espelho para nós enxergarmos tanto a nossa vida no sentido individual, quanto a nossa vida no sentido coletivo, social e sociológico? É isso. Nós estamos sempre de peitos abertos, coração aberto para ler um clássico, entender e compreender. Da mesma forma, ele entende e compreende a nossa vida. Por isso que há esta identificação, esta dupla, aliás, identificação de um clássico. Por exemplo, quando você lê, né, novamente aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, que é uma crítica ao romantismo, né, dentre outras coisas. Quando você lê, por exemplo, né, O Choque das Raças, ou o Presidente Negro de Monteiro Lobato, quando você lê, por exemplo, um clássico da literatura científica que é Admirável Mundo Novo, né, ou Brave New World, de Aldous Huxley, essas leituras, quando você se identifica com ela, por isso que ela funciona como um espelho, porque há uma dupla identificação. E você começa a entender que esta sorte, ou seja, esta fortuna, né, esta bênção,
está diante de uma pessoa como você, né? E olha que interessante também que o professor fala, que de fato, né, quando nós falamos que os clássicos, quando eu afirmo que o clássico, e também o professor Ítalo Calvino diz que os clássicos eles não são para a juventude, como eu disse na aula anterior, ele diz o seguinte: de fato as leituras da juventude podem ser um pouco profícuas, ou seja, muito rápidas, né? Sem ter uma análise. Muitas vezes nós caímos nessa armadilha. Então os clássicos, ele nos proporciona uma coisa interessante, a capacidade de análise que muitas vezes nós não temos enquanto jovens. Porque a juventude, de uma forma geral, é marcada por isso aqui, ó, coisa instantânea, rápida, rasteira, sem uma capacidade analítica mais profunda, né? Pela impaciência, pela distração e inexperiência das instruções para o uso e pela própria experiência de vida. Se você, meu caro aluno, minha cara aluna, perceber que você, enquanto jovem, lá adolescente também, você pensava de uma forma sobre a sua vida, sobre a sociedade. Agora você, enquanto adulto, você pensa de uma forma diferente, você analisa de uma forma até melhor as coisas. Não é que você está mais lento para tomar as decisões. Não. Você analisa melhor as coisas. Então, os clássicos, ele tem esta capacidade de mostrar para nós que as análises individuais e sociais que fazemos não podem ser tão instantâneas quanto pensamos. Não podem ser tão instantâneas quanto pensamos. E com isso nós adquirimos a experiência e trazemos a experiência para a nossa vida individual e social, né? Podem ser, ao mesmo tempo, o professor Ítalo diz, formativas no sentido que dão forma ou uma forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de classificação, escala de valores, paradigmas de beleza. Todas coisas que continuam a valer ao mesmo tempo que nós recordamos ou que nos recordamos, né? Pouco ou nada do livro lido na juventude. Exatamente por isso, porque as experiências que o jovem tem, muitas vezes são instantâneas demais. É como se fosse um HD ou um celular com pouca capacidade de memória. Por quê? A capacidade de absorção de informações, compreensão das informações, não é de um dia para o outro. Já disse isso, né? Mas olha que interessante. Não é de um dia para o outro, como diz o professor Ítalo Calvino. São dias, anos acumulados. Eu costumo dizer que o conhecimento é aquilo que você adquire no seu dia a dia. O domínio de certas situações ou de certos conteúdos e assuntos vem com o tempo. Vem com o tempo. O apóstolo Paulo diz, né, em suas cartas, ele fala assim, 1 Coríntios 13, antes eu pensava como menino e agia como menino. Agora que sou homem, eu penso como homem e ajo como homem. É a mesma coisa ler os clássicos. Quando você pensa como menino e age como menino, ou seja, na sua juventude, muitas vezes a análise destes clássicos, que podem trazer análises mais profundas para a tua vida social e individual, você passa desapercebido por conta da sua juventude. E muitas vezes quando eu falo aqui juventude, não é a questão somente cronológica. É a questão também da juventude de leitura, de capacidade de análise. E quando você amadurece, se torna um adulto, se torna um homem ou uma mulher adulta, um homem adulto, a sua capacidade a tua capacidade é totalmente diferente, porque as experiências que você adquire te trazem esta segurança, essa certeza que você pode fazer uma análise, né, mais aprofundada, de melhor compreensão. Então, por isso que os clássicos é sempre bom nós lermos em determinados períodos. E aí vem aqui essa primeira sentença. Dizem que os clássicos
Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem tenha os lido e amado. Por exemplo, Pequeno Príncipe, é um clássico da literatura do século XX. Um clássico da literatura científica também, 20.000 Léguas Submarinas. Eu, particularmente, já li e reli o Pequeno Príncipe em várias situações da minha vida. O 20.000 Léguas Submarinas, idem. E cada vez que eu leio, que eu releio estas obras, eu amplio meu horizonte de percepção e compreensão sobre determinadas partes e situações da minha vida, tanto individual quanto social, e que eu não tinha essa visão quando eu o li há 1, 2, 3 anos atrás, por exemplo. Quando eu li o Pequeno Príncipe enquanto adolescente, eu tinha uma visão de mundo sobre ele. Quando eu li enquanto jovem, a minha visão e percepção de mundo sobre ele totalmente diferente. Agora adulto, totalmente diferente. E olha que interessante. E é o mesmo clássico. Número 3 aqui. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular e quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas obras da memória, ou seja, no seu inconsciente, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. O que acabamos de falar aqui agora. Então, este item 3 referenda e ratifica o que nós estamos dizendo agora aqui, nesta aula. Por isso, deveria existir um tempo de vida adulta dedicado a revisitar as leituras mais importantes da juventude, que eu acabei de dizer. Quando eu li, por exemplo, pela primeira vez, o 20.000 Léguas Submarinas, eu tinha 12 anos. Nossa, achava aquilo o máximo, fantástico. Você vê no século XIX um escritor pensar num submarino autônomo, roupas autônomas de mergulho. Quando eu li isso, 12 anos, quando eu tinha 18 anos, eu já tive uma outra percepção. Eu já começava a entender o porquê o Nemo, o Capitão Nemo, ele se isolava da sociedade. E agora, na vida adulta, eu tive uma outra percepção. A questão das diferenças e como você, muitas vezes, se isola por ser diferente. Então, olha que interessante, são 3 leituras de uma mesma pessoa sobre uma mesma obra. Quando eu li um outro livro que eu li, que eu amo de paixão, este que eu disse anteriormente, o Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, eu li a primeira vez quando eu tinha 15 anos, por conta de uma banda de rock que fez o teu álbum baseado nesse livro. E uma coisa interessante, que eu li ele 15 anos, eu achava aquilo fantástico. O mundo distópico, engenharia, criando homens. Quando eu li ele aos 19 anos, eu vi outra visão. E quando eu li ele o ano passado, reli, na verdade, eu tive uma outra visão do que é a questão da utopia e distopia, por exemplo. Nós trataremos mais adiante. Então, estas leituras e releituras, como ele diz aqui, por isso deveria existir um tempo na vida adulta dedicado a revisitar as leituras importantes da juventude. E é fato, porque a nossa percepção são outras. E estas outras percepções faz com que esse clássico, ou estes clássicos, sejam atuais. Por exemplo, quando você lê lá Le Père Goriot, o pai Goriot, de Balzac, as questões dos conflitos familiares, isso escrito no século XIX, estamos no século XXI. Olha que interessante, são atualíssimas. Obras e mais obras literárias beberam desta fonte. Seriados, e muitos seriados de televisão, filmes, beberam desta fonte também. Le Père Goriot, o pai Goriot de Balzac. Porque são leituras e releituras, sem contar as citações que são inúmeras desses clássicos. Se os livros permanecessem os mesmos, mas também eles mudam à luz de uma perspectiva histórica diferente. Nós com certeza mudamos e o encontro é um acontecimento totalmente novo. Fato. Fato. Portanto, usar o verbo ler ou o verbo reler não tem muita importância.
Como assim não tem muita importância? Aí você vai perguntar. Mas professor, o senhor está dizendo que todas as vezes, quando nós lemos, tem uma suma importância. Calma lá. Quando se diz aqui, o professor Ítalo Calvino diz, portanto, usar o verbo ler ou reler não tem muita importância. Não tem muita importância quando você utiliza esse verbo de maneira vazia, ou estes verbos de maneiras vazias, ou ler por ler, reler por reler. Agora, como eu disse anteriormente aqui, ter um tempo para você revisitar todas estas leituras, aí sim o verbo ler e reler, ou os verbos ler e reler, melhor dizendo, os verbos ler e reler, assumem a importância na sua vida. E é muito interessante nós olharmos isso, porque quando nós lemos e relemos esses clássicos, como para reforçar, concluindo, quando nós lemos e relemos esses clássicos em diferentes períodos da nossa vida, nós estamos não somente ampliando a nossa capacidade de reflexão e compreensão desses clássicos como indivíduo, mas sim a nossa capacidade de reflexão social e sociológica também é extremamente afetada. Extremamente afetada no sentido que nós não conseguimos mais enxergar da mesma maneira. Nós conseguimos enxergar com outras maneiras, outras formas, e estas formas cada vez mais apuradas e depuradas. Por quê? A nossa percepção, o nosso horizonte de compreensão, ele é modificado e ele é ampliado. E sempre, cada vez mais, quando nós lemos e relemos, visitamos e revisitamos esses clássicos, e cai nisso daqui. Constitui não somente uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-lo pela primeira vez. Quando você lê e relê estes clássicos em diferentes fases de sua vida, é exatamente isso, é como você lendo pela primeira vez, porque é uma nova perspectiva, um novo horizonte, uma nova percepção e compreensão. Meus caros alunos, espero que ficou bem claro para vocês esses dois tópicos, Dizem que aqueles livros que constituem uma riqueza, para quem os tenha lido, amado, os clássicos, dizem que esses clássicos você lê e ama, e os ama, e os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecível. Inesquecível em sua vida. Então eu os convido. Qual livro clássico foi inesquecível em sua vida? Ou quais livros clássicos foram inesquecíveis em sua vida? Os convido a fazer novamente a leitura e releitura deles. Meus caros alunos, muito obrigado. Até a próxima aula.